Estamos de volta com o podcast Entre a Cruz e a Graça. Contamos com a presença do pastor Martiniano e do pastor Natan para a reflexão sobre o tema Igreja. E nesse segundo bloco, tratamos no campo da vivência. Se a igreja é um lugar da presença de Cristo, como isso se traduz na vida cotidiana do crente? Vivemos em uma era marcada pelo individualismo e pela espiritualidade personalizada. Muitos dizem: eu tenho a minha fé, pastor, eu não preciso de ir na igreja. Eu converso com Deus em casa, eu faço as minhas orações, eu leio a Bíblia e isso já é o suficiente para mim. No entanto, me parece que Cristo não nos chamou a viver a fé dessa forma. E aí eu quero convidar os pastores a nos ajudar nessa reflexão. Por que participar da igreja, né, em um tempo que prega essa cultura de fé individual, por que participar da igreja ainda é importante para o crente? Pastor Natan, pode ajudar a gente, por favor? Poxa, eu contava que o pastor Martiniano ia começar. Vamos lá. Uma coisa que eu vejo muito é que as pessoas entendem esse relacionamento de Deus, igreja, com o próximo, é muito uma relação de custo-benefício, né? Eu vou na igreja e somente enquanto aquilo está sendo benéfico para mim. Eu quero me comprometer com Jesus, mas só enquanto isso está sendo interessante para mim, porque está me dando um consolo emocional ou porque está me ajudando com os meus problemas, né? E nada além disso. Eu quero me relacionar com as pessoas da igreja, mas só enquanto elas não estão me perturbando, né? E a gente acaba vendo muito disso. As pessoas pesam essa coisa numa relação de custo-benefício. E Jesus, quando chama a gente para ser igreja, isso ele inclui um conceito de amor que é muito diferente, né? É o amor que se entrega pela outra pessoa, que trabalha em favor da outra pessoa, mesmo sem oferir vantagem, né? É diferente dessa relação. E quando a pessoa geralmente vem, né, com essa reclamação de não querer se envolver, né, porque no custo-benefício não vale a pena, a primeira coisa que eu vejo é que essa pessoa ainda ela vai precisar entender o que é amor de verdade, porque ela ainda não entendeu como ela foi amada da parte de Jesus. Ainda, quando ela entende o que realmente é amor, que o mundo não ensina o que é amor de verdade, né? O amor que nós pregamos. Quando ela entende isso, aí o conceito dela sobre aguentar o irmãozinho mais chato ali do banco da congregação começa a mudar, né? A gente tem uma mensagem para falar para essas pessoas. A gente precisa realmente mostrar um amor que não é esse que o mundo está ensinando por aí. Perfeito. Eu tenho uma das frases assim que confesso que me incomodam muito, né? É a frase: eu creio em Deus, mas eu não creio na igreja. E nós, né, que confessamos o credo apostólico, todo domingo dizemos, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. E às vezes, alguns, às vezes mais jovens ou mais idosos também, pouco importa a idade, né? As influências culturais trazem pensamentos como esse, né? Creio em Deus, mas não creio na igreja. E outros pensamentos também, né? De que Deus está na natureza e não está no templo. Pensamentos que afastam de fato a presença de Deus e de Cristo, ou desvincula, né, a presença de Cristo do templo, da igreja, da comunhão dos santos e, consequentemente, às vezes até negando a fé, né? Porque quem diz a frase que crê em Deus, mas não crê na igreja, nega o credo apostólico, por exemplo, né? Pastor Martiniano, como é que o senhor lidaria, né, talvez com alguém que tem se afastado da igreja, né? Não somente como pastor que o senhor mas também como, às vezes, amigo. Qual dica que o senhor poderia dar aí para um membro, né, que tem o seu amigo que não acredita, pelo menos, na presença de Deus na igreja, né? E, enfim, como é que o senhor lidaria com essa situação como pastor e também aconselhando outros? Eu tenho um amigo, vamos falar assim, eu tenho um amigo que está perguntando. Pois muito bem.
Como é que eu iria lidar com essa situação com uma boa cinta e uma bela surra? Na verdade, gente, vamos lá. Pastor Ramírez e pastor Natan. Eu lembro-me aqui de um texto que eu li, é pena que eu não consegui achar mais, tá? Eu estava procurando um determinado assunto e me deparei com esse texto, tá? E que falava sobre isso de uma igreja, salvo esteja enganado, luterana, não sei se do mesmo sínodo que o nosso, isso lá nos Estados Unidos, tá? E que a discussão qual era? Falava exatamente deste contexto, especificamente de jovens hoje, que dizem que creem em Deus, mas que não querem compromisso com uma instituição, não querem se vincular a uma instituição. E a discussão no momento ali, qual era? O que é que estava acontecendo? Uma igreja, a princípio, tinha se formado e estavam pedindo filiação ao sínodo, mas eles não queriam compromisso com essa coisa do sínodo, com essa coisa da igreja enquanto instituição, mas queriam ser filiados. E aí, naquela discussão, um grupo era a favor, outro grupo era contra, de que eles se filiassem, não é? Até que um pastor, ele levou a seguinte reflexão: olha, há realmente esta tendência, não é? Onde muitos, especialmente os mais jovens, eles dizem que creem em Deus, mas não querem se vincular, não querem compromisso com uma instituição em si. Qual é o nosso desafio enquanto igreja, instituição X? O nosso desafio é justamente mostrar para eles o seguinte: primeiro, creio em Deus. Que Deus? Que Deus? Esses jovens, na verdade, precisam ser ensinados sobre esta fé confessada, e aí o credo apostólico, primeiro artigo, segundo artigo, terceiro artigo, isso precisa fazer sentido para eles. Uma vez em que isso faz sentido para eles, não é? Agora vai ficar mais fácil eles entenderem que a consequência disso requer também compromisso. Compromisso com Deus em primeiro lugar, não é? E agora, compromisso também com a igreja, a instituição, mas antes disso, o povo de Deus, né? Ali reunido para o fortalecimento da fé, para a boa comunhão entre os irmãos e irmãs e para a salvação de outros também. E aí eu falei antes do trabalho de manutenção da fé que precisa ser realizado, mas também de missão. Então, eu digo assim, a fé em partes, né? Ela realmente, em primeiro lugar, ela é individual. E por isso a gente diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, não é cremos, creio. A fé é minha, né? Eu estou confessando isso, né? Mas assim, que Deus é este? Eu preciso compreender melhor isso, né? E compreendendo melhor isso, isso me leva para dentro de uma comunidade. E aí o terceiro artigo especificamente, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, né? Pastor Ramírez falou isso. Nós não somos tão santinhos assim, a gente sabe disso. Mas em e com Jesus, Deus nos faz santos. O desafio é nos mantermos nesse estado de santidade. E aí a razão de ser igreja também. E aí eu gostei muito da reflexão daquele pastor que disse assim, olha, ao invés da gente simplesmente dizer não para esses jovens, eles precisam ser ensinados sobre esta fé que eles dizem que têm. E que depois disso isso requer também compromisso. Compromisso com Deus, compromisso com a comunidade reunida ali para o fortalecimento da fé e para a comunhão de outros também. Então, isso é muito importante porque há essa tendência. Então, eu brinquei antes, né? Eu daria umas boas cintadas. Claro que não, gente. Claro que não. Mas fazer compreender que Deus e Pai de amor é este, não é?
E isto é evangelho, e o evangelho é Cristo. E aí tratar com carinho, com o máximo de amor possível, para que esses jovens, compreendendo isso, eles sejam acolhidos, integrados, e juntos a gente viver essa fé em amor. O que mais poderíamos falar sobre isso? Uma das coisas que esbarra nesse problema também, né, é a questão da visão de que na igreja existem hipócritas, né? E é claro que existem hipócritas dentro da igreja, mas quando essa visão ela é distorcida, acaba favorecendo esse pensamento de que eu não preciso ir para a igreja porque lá só tem hipócrita, lá só tem pecador, né? Eles falam que são santos na comunhão dos santos, né? Mas na verdade eles não são. E aí isso acaba afastando as pessoas por não entender corretamente o que é estar na igreja, o que é a igreja, o que é fazer parte do corpo de Cristo. E eu pergunto, tem solução para isso, para essa visão deturpada, né? Tanto de não querer uma comunhão e o compromisso, quanto também de ver, né, nos pecadores ali reunidos simplesmente hipocrisia ou então até rigidez quando se fala dos dogmas, né? Quando se fala também daquilo que nós podemos e daquilo que nós devemos fazer. O que o senhor acha, pastor Martiniano? Me ajuda aí. Para mim, o pastor Martiniano. Ai, chutei o pé da mesa. Acho que é contigo agora. Sabe, realmente tem muita coisa que dá errado no meio da igreja porque nós somos falhos. Então, existe sim, né? Na nossa história não precisa ir muito longe no passado para a gente começar a achar problemas. Mas uma coisa que vale a pena a gente refletir é, para dizer que na igreja só tem pessoas ruins ou só tem hipócritas, você precisa necessariamente pensar só nos piores exemplos no meio da igreja. E gente ruim tem em todo lugar, né? Isso não tem lugar que tem só gente boa. A questão é, a gente não pode olhar só para os piores exemplos para tomar base para nada nessa vida. Tem muito médico ruim também, e nem por isso eu vou dizer que todo corpo médico é incompetente. Né? Tem políticos ruins, mas nem por isso eu vou dizer que todos eles são vendidos. Né? A mesma coisa acontece na igreja. Tem gente ruim? Claro que tem. Né? A igreja, enquanto instituição, recebe gente de todos os lados. Porém, né, ali dentro dessa igreja, você também tem os melhores exemplos. Né? Ali dentro da igreja você tem a verdadeira comunhão dos santos também. É dentro da igreja que você vai achar pessoas que não estão medindo nem sequer o próprio bem-estar para se entregar em amor ao próximo. É dentro da igreja que você vai achar pessoas que estão verdadeiramente interessadas em fazer o bem em situações onde ninguém está acudindo. Quando acontece uma situação de desastre, de calamidade, geralmente os primeiros a chegarem com ajuda é o pessoal das igrejas, né, que vai lá doar do próprio tempo, às vezes abrindo mão da própria saúde, para acudir no estado de necessidade durante uma crise. E geralmente, quando os programas todos de ajuda falham, é a igreja que costuma manter o pessoal que está em necessidade também. Esses exemplos você dificilmente encontra fora das igrejas. Então, é ali que a gente acaba vendo que, apesar dos maus exemplos que existem, e é verdade que existe, não vamos fingir que não, mas ali você tem comunhão dos santos de verdade, né? Grandes nomes de pessoas que marcaram esse mundo para sempre fazem parte da igreja e fizeram isso por amor à igreja e ao Cristo que nós pregamos, né? Então, a primeira coisa é sobre esse discurso, né, de só tem hipócrita. Não, tem os bons exemplos, e se a gente olhar para eles, a gente sai com o coração quentinho ali, motivado a fazer muita coisa boa. Né? E a outra questão é com relação à rigidez. Né? A rigidez ela se torna um problema quando a gente quer viver uma vida sem limite. Né? Aí a rigidez ela vira um problema. Agora, até um certo ponto, certa rigidez ela significa proteção para a gente. Né? A igreja ela tem uma sabedoria que é divina e ela traz limites à nossa vida para que a gente não se destrua sem saber as consequências de nossos atos.
Então, antigamente, é claro, funcionava esse discurso de só não pode, por que não? Porque eu estou dizendo que não, e isso bastava. Não é só na igreja, nossos pais faziam isso também e já era suficiente. Hoje em dia, o discurso é outro, né? A gente vai ter que falar por que que isso não vai dar certo, tem que justificar a resposta. Mas a igreja também está fazendo isso, né? Nós apresentamos essas questões porque o Evangelho nos permite fazer isso, né? É pensar nas consequências futuras e como que Cristo está nos livrando das consequências futuras. Então, não se trata de rigidez, se trata de proteção. E quando a gente ressignifica essas coisas, aí a igreja passa a ser um lugar gostoso, na verdade, né? A igreja não precisa ser chato, não precisa ser a coisa do não pode, não pode, não pode. A igreja ela pode ser um lugar gostoso, um lugar de convivência boa, sadia, um lugar de alegria de verdade. A gente só precisa ressignificar umas coisas que estão um pouco tortas ali no discurso, né? Eu diria isso. Pastor Martiniano. Ih, joguei a bola. Pois, muito bem, muito bom. Dizer mais o quê, mas vamos lá, só um adendo aí, né? A partir do que você falou, inclusive, a parábola lá do joio e do trigo, Mateus 13, né? E aí, pastor Natan, eu confesso que até pouco tempo, dentro daquilo que são as aflições também dentro da igreja, assim como Davi, por exemplo, né? Eu também orava muito a Deus para que Deus resolvesse logo a vida daqueles que, digamos assim, eu julgava como joio, né? Até que depois, com mais leitura e uma melhor compreensão daquilo que Deus realmente diz, né? E aí o tempo de Deus, a paciência de Deus, né? Eu entendi que, enquanto aqui neste mundo, dentro da igreja visível, né? Sempre vai ter joio e trigo, né? E que não cabe ao pastor, à instituição em si, fazer separação e julgar e condenar, né? Mas o nosso papel é pregar Cristo indistintamente. Hoje a minha oração é: Deus, só concede forças ao teu povo fiel, às lideranças. E aí eu digo muito que a igreja precisa cada vez mais de líderes realmente, em primeiro lugar, fiéis a Deus, em segundo lugar, fiéis à igreja. E que Deus dê força a esses, né? Sabendo que até a vinda de Cristo o joio vai estar ali. E esse é o tempo da graça, porque Deus quer transformar esse joio em trigo. Jesus veio para salvar a todos, né? E aí uma outra coisa que eu também digo é: se afastar da igreja, às vezes, por causa de pessoas, por causa do pastor, digamos assim, não é por causa do joio, digamos assim, nunca foi por causa de Cristo. Então a gente vai à igreja por convicção de fé, de doutrina, ou seja, a gente vai à igreja por causa de Cristo, para se fortalecer, para se reanimar, né? Para se encher da força e da ajuda de Deus, e com Deus iniciarmos mais uma semana. E aí, como foi o evangelho do domingo passado, né? No mundo vocês têm aflições, mas tem bom ânimo também, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando Jesus vence, nós vencemos com ele. Em Cristo nós somos mais que vencedores. E aí esse culto que começa na igreja e continua na vida diária, né? Cada um da gente vivendo o nosso batismo no lugar onde a gente estiver e como estiver. Mas é isso, né? Como você bem colocou, e resumidamente, né? A igreja, eu vou à igreja por convicção de fé e de doutrina, por causa de Cristo. Amém. Eu lembrei agora, pastor Martiniano, enquanto você falava disso, um texto que me mandaram, que a pessoa, ironizando essa fala, né, ela disse assim: eu não vou no estádio porque ela está cheia de hipócritas, né? É claro que o estádio de futebol também vai estar cheio de hipócritas, mas o pessoal vai lá por causa do time que joga, né? Eu não vou visitar o estádio porque eu não gosto do técnico, né? No estádio de futebol esse argumento não funciona, né? Mas o pessoal acaba usando para falar de igreja.
Lembrei disso na sua frase na hora, né? Quando você Verdade, sabe verdade. indo, tanto faz se tem hipócrita, se não tem, ali a questão nunca vai ser essa, né? E é isso daí mesmo, amém. É isso, senhores. Deixa eu fazer uma pergunta agora com relação a essa questão de participar ou não da igreja, tá? Para ser comunhão dos santos, para fazer parte da comunhão dos santos, exige participação presencial? Lembramos aí de um tempo de pandemia, né? Já tem tempo já, né? Tem aí, acho que seus 3, 4 anos já, né? Graças a Deus, foi um período muito difícil, onde nós precisávamos nos reunir de forma online, mas nós vemos que ainda muitas congregações disponibilizam, né, os cultos online, o que é uma coisa boa para quem não pode ir, mas isso também, por vezes, é usado como artifício de não ir no culto, né, simplesmente com uma comodidade, né? E como é que nós podemos lidar com isso, né? Comunhão dos Santos exige participação presencial. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Sobre algumas coisas, o pastor Martiniano falou, né? O culto oferece coisas que só junto tem, né? Vamos trabalhar um pouquinho mais falar um pouquinho mais sobre isso aí, para a gente, quem sabe, colocar de forma bem mais encucada, né, na nossa cabeça. E aí, pastor Natão, o que é que os nossos professores do seminário dizem mais recentemente sobre isso? Sei que há pouco veio do seminário. Olha, eu vou te falar a verdade, a gente não teve uma discussão sobre esse tema especificamente, não. Pelo menos não comigo, né? Mas uma coisa que eu costumo brincar é que o pessoal que gosta de igreja EAD, acho que está crendo num céu EAD também, né? Porque lá é um lugar de comunhão, né? E Deus pensou na comunhão. Eu acho interessante pensar nesse sentido. Atos, capítulo 2, diz que é o próprio Espírito Santo quem vai adicionando à igreja aqueles que seriam salvos. Então, esse ato de você ser adicionado à igreja, e a gente está falando de uma igreja que também tem sua expressão visível, né? Isso é um ato do Espírito Santo. Não querer congregar acaba sendo, de certa forma, também uma forma de você resistir a essa ação do Espírito Santo que está te impulsionando aí para a igreja. E lá, na igreja, você vai receber certos dons da parte de Deus, né, que você não vai receber sozinho na sua casa. Você não vai receber o corpo e o sangue de Cristo por você mesmo ali na sua casa. Né? Deus escolheu um modo de te entregar isso. E ele escolheu isso através do sacerdócio que está lá na igreja. Então, quando você abre mão desse convívio, você está abrindo mão do grande presente que Cristo entrega para você, daquela consolação maravilhosa que é receber o próprio corpo e o sangue de Cristo como, eu amo essa linguagem bíblica, né? Um penhor da sua salvação, é aquela garantia, né? O Deus está te chamando para ir para a igreja, para que você congregue, para que você receba de Jesus lá dentro, e Deus está te impulsionando para isso. A única vantagem disso é a vantagem da pessoa, né? Deus não necessita disso, nós é que precisamos. E ele escolhe essa forma de nós nos congregarmos, de nós nos reunirmos, apenas para fazer bem para nós, né? Resistir a esse dom de Deus, na verdade, é porque a gente ainda precisa trabalhar melhor o que significa esse convívio, né? Quando a gente acha que culto é só eu render glória para Deus, bom, tudo bem, isso eu faço em casa, não faz diferença, né? O que muda é quando você entende o que Deus está te entregando naquela hora, né? Quando você entende que o sentido do culto é de cima para baixo e não ao contrário. Aí a gente começa a pensar muito essa questão de não estar presente, na verdade. Acho que é isso, um pensamento inicial. Pois é, eu diria ainda, pastor Ramiro, lhe digo o seguinte, não é claro que Deus em e com Jesus nos faz santos onde estivermos e como estivermos, não é?
Mas agora o que é que eu faço com isso? Como é que eu vou me manter nesse estado de santidade sem a palavra, sem os sacramentos que são corretamente administrados na igreja, e aí a marca visível, né, de uma igreja verdadeiramente cristã, quando esses meios da graça são corretamente administrados, não é? Eu tenho essa necessidade, como o pastor Natan colocou aí, não é Deus quem precisa, nós precisamos, eu preciso, não é? Deus faz a sua parte, ele já vem a nós através da palavra e dos sacramentos, meios da graça, mas precisa ter isso também de mim, essa coisa de eu também querer, para o fortalecimento da minha fé mesmo, para a minha salvação mesmo, não é? Então é isso. O que mais ainda sobre isso, sobre esse ponto? Eu acho que, na verdade, nós chegamos assim em um bom lugar, um bom lugar, porque nós entendemos nesse momento, né, que a igreja ela não é uma escolha entre tantas, né? Eu não posso deixar de ir na igreja para poder ir no shopping, não é isso que está em jogo, né? A igreja é uma necessidade, assim como quando você está doente, você precisa ir no hospital, né? Nós precisamos nos reunir em torno da mesa do Senhor, né? Receber o próprio Cristo, né? Que nos une a Ele e nos alimenta, nos fortalecendo para que possamos, então, compartilhar esse amor que recebemos do próprio Deus, né? Uma coisa que ficou muito na minha cabeça nesse bloco é que a fé, ela é individual, ela é pessoal, mas ela não é solitária, né? Ela é compartilhada no culto, ela é compartilhada na congregação dos santos, né? Assim, ó, esse bloco, para mim, nós podemos encerrar por aqui, né? E já pensar no próximo bloco. Eu queria convidar você também, ouvinte, a já ir meditando sobre a unidade na igreja, né? Poxa vida, em um estado com muitos evangélicos. Na verdade, o Rio de Janeiro é o estado que tem mais igrejas evangélicas, né? Em meio a essa grande quantidade, como a nossa igreja pensa unidade em meio a essas tensões doutrinárias, culturais, sociais, tudo isso nos cerca, né? E no próximo bloco eu queria convidar os dois pastores e você, ouvinte, a meditar sobre isso, unidade na igreja. Nos ficamos por aqui e nós nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. Até, vamos lá.